Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre um livro maravilhoso. Esse livro aqui, uma biografia da Mary Shelley e da Mary Wollstonecraft, chamado Mulheres Extraordinárias. Essa edição é da Dark Side Books, é uma edição linda, muito feita com muito cuidado. Ela tem várias fotos. Aqui no miolo também tem várias fotos. Achei uma edição de capa dura lindíssima. Aqui a contracapa também. Uma edição lindíssima, um trabalho muito bacana da Dark Side Books. Então, quem que foi Mary Shelley e Mary Wollstonecraft? São mãe e filha. A Mary Wollstonecraft é mãe da Mary Shelley. E são duas mulheres que viveram muito à frente de seu tempo. Elas, digamos assim, se recusaram a viver de acordo com as regras de seu tempo. Imagina, né, em pleno século XVIII e XIX, fugir com um homem casado ou então ter filhos fora do casamento era um tabu muito grande que as duas enfrentaram, né? Pagaram um preço por isso, bastante caro, mas viveram de acordo com os princípios que elas pregavam. Assim, gente, antes de eu continuar falando sobre o livro, eu só queria pedir pra vocês, se vocês curtem o conteúdo que eu posto aqui, por favor, clica no sininho e assina meu canal, comenta o que vocês acharam do meu vídeo, se não gostou, comenta também, clica no joinha, tá? Que isso ajuda bastante o canal e ajuda a gente a poder continuar produzindo conteúdo bacana aqui. A obra mais famosa da Mary Wollstonecraft se chama A Reivindicação dos Direitos da Mulher, e é uma obra considerada, digamos assim, é a obra que praticamente fundou o que a gente conhece hoje como feminismo, e é uma obra que estava muito à frente de seu tempo, porque foi publicado 100 anos antes do movimento sufragista existir. Então, foi uma obra, digamos assim, com conteúdo bastante inédito para a época. A Mary Wollstonecraft, ela teve esse sentimento, assim, de se preocupar com os direitos das mulheres desde muito jovem. Por quê? Porque ela conviveu com um pai abusivo que agredia a mãe dela e ela muitas vezes tinha que ela deitava na porta do quarto da mãe para impedir que o pai agredisse a mãe. Então, desde muito cedo, ela precisou defender os direitos das mulheres. Ela depois, bom, enfim, né, como isso ainda era no século XVIII, o que era o papel da mulher, né? O papel da mulher era casar e ter filhos. Só que ela não queria isso. Ela queria ser independente. Então, ela chega a ter uma escola e ela vai escrever também sobre didática de ensino para as mulheres. Ela vai defender com muita garra a educação para as mulheres. O que ela vai dizer, né? Naquela época, a educação para as mulheres era aprender a ler, aprender a somar e aprender a costurar e outras etiquetas, né, que ela ia precisar na vida de casada. E a Mary Wollstonecraft defendia que as mulheres deviam estudar a mesma coisa que os homens. Que isso não era só algo para as mulheres, mas que isso contribuiria para a sociedade como um todo. Porém, né, a grande barreira para isso é que se acreditava que uma mulher que estudava demais não faria um bom casamento. E isso é algo um pouco contraditório, porque a Mary Wollstonecraft vai viver em plena era das revoluções. Ela é contemporânea da Revolução Americana, da Revolução Francesa, onde ela vai ser inclusive correspondente, ela vai morar em Paris e vai ser correspondente da Revolução Francesa. E também é a época que começa, então, o movimento abolicionista. Então, assim, tem todas essas revoluções ocorrendo no mundo, mas nenhuma delas se preocupa com os direitos das mulheres. Então, o que depois aconteceu na vida dela, né? Antes de ela ir para Paris ser correspondente durante a Revolução, ela vai ser governanta na Irlanda de uma família de aristocratas ingleses. E acontece uma coisa muito peculiar, que ela detestava essa família, não gostava tinha aversão à aristocracia,
e a então patroa dela, que tinha contratado ela, iria amaldiçoar a Mary Wollstonecraft por ter, digamos assim, tirado as filhas delas do bom caminho, porque uma das filhas se passaria por homem para poder estudar medicina na Alemanha. Foi uma das primeiras mulheres a estudar medicina, né? E para isso ela teve que se passar por homem. E, digamos, com certeza a Mary Wollstonecraft teve um papel aí muito grande nesse comportamento, né? Nessa atitude dessa mulher. Ela então, depois de um tempo, ela vai para Londres, depois que ela, enfim, abandona esse emprego como governanta, e ela vai viver da escrita dela. Ela vai conseguir um editor e vai viver só da escrita. Ela, nesse período, ela vai ter uma paixão platônica pelo Fuseli. O Fuseli, para quem não sabe, é só jogar no Google, vai aparecer pinturas muito famosas, né? Que é conhecida como The Nightmare, que é uma mulher deitada, com um súcubo em cima e a cabeça de um cavalo atrás. Existem várias versões desse quadro. Enfim, era o pintor desse quadro por quem ela tinha uma super paixão platônica. Só que ele era casado e ele não queria nada mais além de amizade com ela. Então foi uma relação assim, não muito feliz. Quando ela vai para Paris, ela acaba se apaixonando novamente e ela vai engravidar e ter a primeira filha, que se chama Fanny. Ela vai saber desde o início da gestação, como ela é uma mulher que estudou, ela conhece a anatomia humana, ela sabia tudo o que estava acontecendo com o corpo dela durante a gestação. E ela também, quando a filha dela tem, se eu não me engano, varíola, ela vai saber como tratar e ela consegue salvar. A varíola era uma doença altamente mortal, mas ela vai conseguir salvar a filha justamente por conhecer os tratamentos mais contemporâneos à época. Bom, depois, assim, essa relação que ela tem com esse homem vai ser bastante conturbada. Eles acabam, depois de várias indas e vindas, acabam se separando e ela vai voltar a morar em Londres, onde ela vai conhecer o Godwin, que é um filósofo e escritor muito famoso também. Ela vai ter ela também vai ter uma filha com o Godwin, que é a Mary Shelley, sobre a qual, né, também está nessa biografia. Só que infelizmente, ela vai morrer poucos dias depois de dar à luz a Mary Shelley. Então, essas duas mulheres, elas infelizmente, não puderam conviver uma com a outra. Mas a Mary Shelley, com certeza, tem uma influência muito grande da mãe dela. Ela lia e relia os manuscritos da mãe dela. Então, com certeza, teve uma influência muito grande para Mary Shelley também se tornar uma escritora. Bom, aqui nesse livro, cada capítulo é intercalado. Um capítulo é para Mary Wollstonecraft e um para Mary Shelley, e assim sucessivamente. A opção de como se quer ler fica a critério do leitor, né? Se quiser ler toda a parte da Mary Wollstonecraft ou primeiro toda a parte da Mary Shelley, né? Fica cada um a seu critério. Bom, agora comentando sobre o que esse livro nos traz sobre a Mary Shelley. A Mary Shelley, ela vai ser, enfim, então, né, criada sem mãe, e a casa do Godwin, do pai dela, vai ser frequentada por vários poetas e vários escritores. Entre eles, o Coleridge, para quem não conhece, né, um poeta muito famoso. E ele escreveu um poema que eu amo, que se chama A Balada do Velho Marinheiro, que é um poema muito famoso em inglês, sendo inclusive tendo sido musicado pela banda Iron Maiden, que é uma banda que eu tenho, uma das minhas bandas preferidas. Bom, com o Godwin, ele vai casar de novo e a Mary Shelley vai ter uma relação muito conturbada com a madrasta. Tanto que quando a Mary Shelley chega na adolescência, ele vai mandar ela para viver na Escócia, nas Terras Altas. E essa viagem vai ter, assim, vai ser muito importante na formação da Mary Shelley enquanto uma escritora adepta do romantismo. Aí, quando ela volta da Escócia, quando ela volta para Londres, ela vai conhecer o Percy Shelley.
e que até então era uma espécie de pupilo do pai dela, né? O Percy Shelley era um poeta muito famoso. Naquela época, se não me engano, ele não era tão famoso assim, né? Mas era considerado um jovem poeta muito promissor e estava tendo, digamos assim, uma espécie de orientação do Goodwin. E é assim que eles se conhecem e decidem fugir. Só que não é só ele e a Mary Shelley que vão fugir. A Mary Shelley vai levar também a irmã postiça dela, que é filha da madrasta dela de um prévio casamento também. E eles vão viajar para a Europa, viver altas aventuras. Por que Shelley tem que fugir com a Mary? Porque ele já era casado, né? Ele já tinha abandonado um casamento, então ele não podia casar de novo. Bom, que mais que eu anotei aqui que eu quero falar para vocês? E a biografia também, ela vai acabar falando muito sobre o próprio Percy Shelley, como algum dos hábitos estranhos que ele tinha, como algo muito incomum para o século XIX, era alguém ser vegetariano, e ele era vegetariano. E ele também, apesar de gostar muito de doces, ele se negava a comer açúcar, porque vinha das plantas. Ele, enquanto abolicionista, ele era contra, né, o açúcar que era produzido nas plantations com trabalho escravo. Eles vão viajar depois para o trio, né? No caso, a Mary Shelley, o Percy Shelley e a Claire, que é irmã da Mary. Eles vão viajar para Genebra, vão na chamada Vila Diodati e vão lá ficar numa casa junto com o Lord Byron e um outro escritor que agora eu não me recordo o nome. E aí, como eles estão num período de dias que chove muito, eles ficam entediados e resolvem, então, escrever histórias de fantasmas uns para os outros, para entreter uns aos outros. E é aí que a Mary Shelley, né, vai ter o estalo da ideia de escrever o Frankenstein, que é, né, a obra mais famosa dela. Aí até deixa eu, se vocês me permitem, ler um trecho para vocês aqui. Não vou ler, mas eu quero só mostrar aqui, ó. Como a edição é bacana, tem aqui, né, a imagem, né, da Vila Diodati, né, de um quadro da Vila Diodati, que foi onde né, a ideia pro Frankenstein começou. Então, entre indas e vindas, né, da Inglaterra para a Europa, o trio até vai morar, depois de um tempo, vai morar na Itália, passando por diversas cidades. Nessa altura, na Itália, a Mary Shelley, ela perdeu diversos filhos, o que eu cheguei até a perder a conta, eu acho que foram 2 ou 3 filhos, não, acho que, se não me engano, foram 3 filhos que ela perdeu. E isso vai abalar muito ela, né, como óbvio, né, qualquer mãe que perde um filho. E ela, enfim, ela ficou muito deprimida, né, por ter perdido esses filhos. E ela vai se afastar bastante, assim, digamos assim, aquela paixão ardente que ela e o Percy Shelley tinham vai arrefecer muito em função por causa dessa depressão da Mary Shelley. Eles novamente, então, na Itália se reúnem com o Byron e eles não estão necessariamente na mesma casa, mas na vila que eles estão, vila no caso, nessas casas italianas, essas mansões. O Percy Shelley, ele vai resolver, ele tem, apesar de não saber nadar, ele tem paixão por barcos de vela, e ele vai velejar e infelizmente ele acaba morrendo. Ou seja, né, ele nunca, depois dessa viagem para a Itália, ele nunca retornaria para a Inglaterra. A Mary vai retornar sim para a Inglaterra, vai continuar escrevendo até o final da vida dela. E o que o Frankenstein é, assim, o livro da minha vida, sabe? Mas eu nunca li outros, eu nunca reli o Frankenstein, que eu ainda quero reler, eu tenho até um certo receio, mas é uma obra-prima, eu acho que não vou me decepcionar em reler. E também eu quero muito ler outras obras dela, né, que me pareceu muito interessante. Beleza, gente? Era isso que eu tinha para falar para vocês desse livro maravilhoso, que certamente é um dos melhores livros que eu li em 2020. Então, assim, recomendo altamente. Beleza? Assinem aí meu canal, comentem, deem joinha, tá? Tchau, tchau, até a próxima.